Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Livro dos Espíritos, aqui pela União Espírita de Piracicaba. Nesse nosso estudo de hoje, nós vamos continuar falando sobre a vida futura, sobre questões que são muito importantes para o nosso desenvolvimento espiritual e psicológico. E para a gente não perder tempo, né, esses nossos minutos são preciosos, eu já convido o Boanerges, meu grande amigo, vou trazer ele aqui para vocês. Olá, Boanerges. Boa Seja tarde, bem-vindo. Alexandra. Desculpa, boa noite. Aqui está claro ainda, né? Estou pensando que é. Boa noite, seja bem-vindo de volta, né? Muito obrigado. Mais uma satisfação muito grande a gente estar aqui nesse estúdio. Que bom. Boanerges, já vou trazer o Paulinho, nosso terceiro elemento, né? Fundamental nos nossos estudos. Oi, Paulinho. Olá, Alexandra. Olá, Boanerges. Olá a todos que nos acompanham. Que bom estar com vocês novamente aí. Seja Tudo bem-vindo. de bom. Obrigado. Prazer imenso estar aqui. Paulinho, como é do nosso costume sempre, né? Eu quero te convidar para fazer a nossa prece inicial, para que a gente já receba da espiritualidade as orientações, né? E o espírito mais atento para os ensinamentos que nós vamos ter hoje. E na sequência a gente já faz a revisão da semana passada, né? Que eu assisti, acompanhei, né? E aí Perfeito. A gente refaz e continua o nosso estudo. Perfeito, então. Então, vamos lá, vamos, neste momento, serenar nossos corações, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, sentindo apenas a paz, a calma, os bons pensamentos, nos preparando assim espiritualmente para mais um dia aí de muito aprendizado. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em mais esse programa com muita alegria, dando assim continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos por Kardec. Vamos pedir o auxílio da espiritualidade superior que sempre nos acompanha, sempre nos ampara, nos inspirando sempre para caminharmos no bem, para que tenhamos o entendimento das questões que iremos abordar, que iremos refletir juntos no dia de hoje. E com a graça de Jesus, nosso querido Mestre, possamos assim fortalecer, possamos vivenciar, principalmente em nosso dia a dia, todos os ensinamentos recebidos. Que assim seja. Que assim seja. Bom, vamos lá para a revisão. Na semana passada, nós vimos a questão 959, desgosto da vida, suicídio, onde finalizamos este tema. Kardec faz a seguinte pergunta nessa questão: de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? E a resposta vem: já temos dito, ou seja, já falamos antes, né? Já falamos anteriormente. Antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas, e a alma conserva uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. E na resposta ainda nos lembra, né, a questão 393, que já foi discutido sobre isso. Depois nós entramos no tema intuição das penas e gozos futuros. Na questão 960, que estudamos na semana passada, Kardec faz a seguinte pergunta: de onde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos na existência de penas e recompensas por vindouras, ou seja, que está por fim, está aí em um futuro? A resposta da espiritualidade vem da seguinte forma: é sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade trazida ao homem pelo espírito nele encarnado.
Porque sabei o bem. Não é debalde, ou seja, não é inutilmente que uma voz interior, né, vos fala, que nós vimos na semana passada que essa voz é a nossa consciência. O vosso erro, continua a espiritualidade superior, consiste em não lhe prestar-lhes bastante atenção, ou seja, nós não prestamos muita atenção nessa voz da consciência. E melhores vos tornarias se nisso pensasses muito, e muitas vezes. Na questão 961, Kardec faz a seguinte pergunta sobre o mesmo tema: qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? A resposta vem na seguinte forma: a dúvida nos céticos empedernidos, ou seja, naquelas pessoas endurecidas, insensíveis. Já o temor, né, é para essas pessoas, nos céticos, a dúvida. Nos culpados, devido ao sentimento de culpa que carrega. Então, vou me corrigir um pouquinho aí. A dúvida nessas pessoas endurecidas. O temor nos culpados, devido a esse sentimento de culpa. E aí sim, a esperança nos homens de bem. Foram essas questões que nós estudamos aí na semana passada. Alexandra, com você. Vamos para Joia, a Paulinho. então, Conestes. Tranquilo. Vamos em frente, né? Vamos em frente. Aí, Paulinho, Já vamos está lá. fazer a lei. Perfeito. É a 964, né, que nós vamos estudar hoje. E Isso. aí ela diz: mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? E aí vem a resposta dos espíritos superiores. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. E aí, na sequência, né, Paulinho, a gente refere o comentário de Kardec, né, que é muito pertinente, que aprofunda todas essas, todos esses ensinamentos dos espíritos, e a gente convida todos a lerem, porque ele solidifica esse ensinamento, né? Boanerges? Vamos lá. É, olhando, olhando para a questão, quando a gente vê essa palavra punir, a gente fica com, pode até ficar com a ideia, achando que Deus pune alguém. Mas a resposta nega. É que nós temos que considerar a época em que a, a doutrina foi ditada pelos espíritos para Kardec e qual que é a linguagem que se usava naquele momento. Não é isso? Então a tradução procura ser fiel à forma como se falava naquela época, usando-se algumas palavras é, que hoje nós usaríamos diferente se a codificação fosse feita hoje. Possivelmente não se usaria punir e usaria educar, não é? Mas vamos lá. O Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, em A Gênese, coloca uma frase, aliás, são duas frases com o mesmo sentido, e elas só se diferenciam uma da outra por algumas poucas palavras. Mas a frase que nos traz a seguinte informação, e eu quero ler, que é para eu não faltar por nenhuma única palavra, o texto que Kardec coloca para a gente.
Então, ele coloca assim, ó, a providência e a solicitude de Deus para com as suas criaturas, ele está em toda parte. Tudo vê, tudo preside, mesmo as menores coisas. Em algumas traduções está escrito ínfimas coisas. É nisso que consiste a ação providencial. Veja só, Kardec, quando nos coloca isso, essa informação, ela vem em auxílio nosso para a gente compreender a ação de Deus em nossas vidas. Então, a ação de Deus em nossas vidas e em todo o universo imensurável, e que a nossa mente não é capaz de abarcar. A lei é a mesma e a ação de Deus é a mesma para todos os seus filhos. Como é que essa ação, essa solicitude de Deus para cada um de nós, desde as ínfimas coisas, como é que ela acontece? Exatamente na aplicação justa, amorosa e caridosa de Deus para cada um de nós através das suas leis. São as suas leis perfeitamente elaboradas para nos conduzir pelo nosso processo evolutivo afora, que fazem com que a gente consiga se alinhar a essa lei e seguir em frente. Então, e aí, essa é como aquela atitude de pai bondoso que pega os seus filhos ainda muito, uma idade muito tenra, quando está aprendendo a andar, nos seus primeiros momentos, que o guia com todo o cuidado, com toda a atenção, para que esses filhos não se machuquem. Quando o filho uma idade um pouco mais avançada, ele já passa a dizer: cuidado, filho, você vai se machucar. Não é? Assim se aplica a lei de Deus para cada um de nós. É assim que Deus fica atento a cada uma das nossas atos, por menores que eles sejam, por mais insignificantes que eles sejam, são a ação dessas leis que tem como objetivo nos conduzir para o bem. Quando nós estudamos a questão 614, nós aprendemos que nós somos infelizes por nos distanciar da lei natural, que é a lei de Deus, é a única lei que Deus criou para nos levar à felicidade. E que nós só somos infelizes por nos afastarmos dessa. Aqui, de novo, nós encontramos-nos diante dessa situação, não é? Então, nós já sabemos que Deus não nos pune, Deus nos educa. O tempo todo, Deus oferece para nós propostas educativas. Mas se nós resolvemos agir usando o nosso livre-arbítrio contrário a essas leis, logicamente que a responsabilidade passa a ser nossa. Nós também já aprendemos que essa solicitude de Deus está nas mais diversas circunstâncias da nossa vida. Desde o primeiro instante do nosso dia, ao acordarmos, até nós irmos deitar, e durante o nosso sono também, quando o nosso corpo, nosso espírito se desprende do nosso corpo e vai para o mundo espiritual. Então, a gente vê nessa relação o quanto Deus vive a nos conduzir em nosso processo educativo a cada instante. Então, quando nós cometemos algum equívoco, quando nós resolvemos agir por rebeldia, Deus não fala para nós que ele vai nos julgar, que vai, como os próprios espíritos dizem aqui, não vai dizer porque fostes ganancioso e ele dá um exemplo que eu vou te punir. Ele não vai fazer isso. Ele vai nos deixar nós usarmos o nosso livre-arbítrio, nós vamos continuar
E o que é que Deus faz para cada um de nós quando nós estamos equivocados? Ele cria condições em torno de nós, seja um texto que aparece para a gente ler, seja um conselho de alguém, seja um filme, seja uma imagem, seja qualquer situação da nossa vida em que se apresenta diante de nós, mostrando uma condição diferente daquela que nós estamos vivendo, para que nós, usando a nossa inteligência, a gente retorne ao caminho. Porque nós aprendemos que nós descobrimos que estamos errados ou não através do uso da nossa inteligência, experimentando, sabendo o que não é bom para nós e sabendo o que não é bom para nós, a gente sabe o que é o mal. E aí a gente não pratica contra os outros. E esses limites que Deus impõe, muitas vezes estão no nosso próprio corpo. Se nós nos alimentamos demais, qual a consequência? O mal-estar. Se nós descansamos demais, qual a consequência? A preguiça. Não é? E assim sucessivamente nas maiores e nas menores atividades da nossa vida. E quando nós nos excedemos, nós passamos de forma excessiva do limite, a consequência disso, às vezes, ainda na própria existência que cometemos os equívocos, pode vir uma doença muito séria, muito grave. Às vezes, o ser é forte, tem saúde, e de repente vem uma doença. Por que que veio essa doença? Não é? Mas, caramba, eu cuido tão bem do meu corpo, cuido tão bem, mas a minha mente e as minhas atitudes não são adequadas. E para que eu pare, a lei se aplica de forma com justiça, com amor e com caridade, para que eu pare, para que eu medite. Então vem a Deus. Muitas vezes pode acontecer também que venha a morte. A pessoa está jovem, forte, uma vida promissora, bastante talentosa, cheia de recursos artísticos ou científicos, ou qualquer ramo da atividade humana, e de repente acontece um acidente e ela desencarna. Por que então que essas coisas acontecem? Não é? Hoje, com o nosso conhecimento através da lei de causa e efeito e da reencarnação, a gente sabe hoje que muitos dos nossos equívocos cometidos no passado, dos excessos que cometemos, eles podem apresentar-se na própria existência ou numa existência mais à frente, quando aí nós possivelmente estaremos mais fortes, moralmente mais equilibrados, em condições mais adequadas para enfrentarmos aquele momento, aquela lição que precisa ser dolorosa em função da imensa rebeldia de nossa parte. Pois que nós mesmos criamos a punição para essa situação. Então, essa informação, extraordinariamente para a nossa compreensão diante das dores da vida, quando nos encontramos nessa situação, seja com um ente querido nosso, seja com nosso vizinho, seja com alguém de destaque da sociedade humana do nosso país ou de outro país. Nós temos essa compreensão dessa situação, pois que não nos esqueçamos que nós vivemos num mundo de provas, de expiação ainda. Estamos entrando na transição planetária, nós não sabemos em que posição dessa transição nós estamos. Se estamos no início, se estamos no meio, se estamos chegando no fim, mas nós estamos nela. E a gente percebe que ela é bem dolorosa, não é? Ela é bem dolorosa porque a gente vê as violências aumentando em torno de nós. Mas se nós nos esforçarmos para seguir o caminho do bem,
nós estaremos dentro da proteção da lei divina e nada nos atingirá que não seja justo que aconteça. E assim, como está implícito na resposta, como está implícito na frase de Kardec, em todas as coisas, em todos os momentos, em todas as situações, a lei age em nosso favor, nunca contra nós. Quando ela nos traz de volta de forma dolorida, é com amor, é com bondade, é com caridade, porque Deus, ele não pune os seus filhos. Deus, ele sempre nos educa com carinho e com muito amor. Se nós prestarmos bem atenção e olharmos para o nosso comportamento, nós vamos descobrir que é justo, que assim seja. Então, tenhamos essa certeza que em tudo, em todas as coisas, o menor dos nossos pensamentos ou o maior dos nossos pensamentos, a menor de nossas atitudes, nossos vícios, nossos hábitos, nossos costumes, nosso valor moral, em tudo, a lei está presente. Alexandra, Paulinho. Muito bem, Vanessa. Deixa eu já colocar aqui. Vamos colocar o palco aqui. Pronto, já tem umas imagens para mostrar, conforme eu vou comentando. Bom, Deus tem as suas leis e os bons espíritos sempre estão presentes, né? Nos alertando para segui-las. Então, sempre nós temos aí os bons espíritos. Eles fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as nossas alegrias. Se transgredirmos aí alguma dessa lei, sofreremos uma hora ou outra por isso. Só vou dar uma pincelada no que Kardec diz no seu comentário, para ter, né, aquela lição de casa para vocês aí, né, para vocês ficarem mais curiosos. Kardec, lá em seu comentário, ele compara com um pai que dá ao seu filho educação, dá instrução e um campo para cultivar, né, seguindo as regras da época. E também, falando em regras, ele dá regras para que tudo possa correr bem. Para que o campo produza e que lhe proporcione o quê? Repouso e seguro aí na velhice. Se o filho seguir o exemplo do pai, seguir as regras recebidas por ele, né, o filho será feliz e afortunado. Mas, caso não siga, né, negligenciando tudo que aprendeu, tudo que recebeu, ele não colherá os frutos e será o quê? Desaventurado. Então, fica aí para vocês lerem mais sobre isso, tá? Fica lá a dica. Vejam, muito se fala em disciplina. Vou aproveitar que eu sou professor e estou envolvido sobre isso, né? A disciplina, quando ministrada com sabedoria, faz com que a criança se sinta o quê? Segura, aceita, amada. Não disciplinar é o mesmo que se deixar de instruir, olha, deixar de educar. Então, a disciplina é o quê? É um ato de amor. Jesus, vamos lembrar, veio aqui para nos ensinar, para dar o seu exemplo. Cabe a nós segui-lo ou não. Temos o livre-arbítrio. Mas como Bonésios nos lembrou agora em seu comentário, né, temos a causa e o efeito disso, das nossas escolhas. Vamos lá, vamos dar um outro exemplo, aproveitando tive uma ideia na hora que o Bonésios estava fazendo o seu comentário, Bonésios, né? Vamos lá. Quando comemos muito rápido, ou a nossa alimentação lá tem muito açúcar, através dos doces, através dos chocolates. Ai, chocolate, que delícia. Não, eu vou confessar para vocês, eu sou chocolate, adoro chocolate, né?
Ou ao contrário, se abusamos do sal, tem gente que abusa mais do sal, tem gente que abusa mais do doce, né? O que vai acontecer? Ou comemos sempre demais, né? Aquela loucura toda, o nosso organismo vai reagir uma hora ou outra, com certeza. Aproveitei o gancho aí do Boanerges. Poderá surgir no futuro o quê? Algum problema de coração, problema de infarto, diabetes, entre tantas outras coisas. Eu mesmo, né, chocolatra, né, adoro chocolate. Mas em meu último exame de rotina, o que aconteceu? O meu colesterol estava alto. Poxa, e aí o médico falou, pô, Paulinho, você pratica esporte, você faz tal. Aí eu falei, então, é que eu tô comendo muito chocolate, né? Falei, vamos tentar diminuir isso aí. Então, veja, eu tive que cortar o chocolate de todo dia. Não tem como. Nós precisamos mudar o nosso íntimo se queremos realmente seguir os passos de Jesus, não é verdade? Deus nos envia os seus mensageiros da luz que para nos inspirarem sempre, a todo dia, a todo momento. E é exatamente nesse sentido quando falamos que Deus está sempre presente e em toda parte. Então, ele está lá com a gente. Os espíritos estão em toda parte. Então, nossos atos, por menores que sejam, não são insignificantes para Ele, para Deus, nosso Pai. Alexandra? Eu gostei da explicação dos dois, não tem muita coisa para acrescentar ou para contribuir, né? Para acrescentar nada, para contribuir. Mas tem? Quer falar, Bonerges? Pode falar. Bem rapidinho. Felizmente, Paulinho, só você que adora chocolate. Não entendi, desculpa. Felizmente. Só você. Só eu que sou chocolate, entendi. Tá bom. Sei. Né? Ainda bem que é só você. Pois é. A gente tem nossos vícios, não tem como. Vai lá, Alexandra. Eu observando a resposta dos espíritos superiores, eu vi que a maior preocupação deles é colocar a gente na responsabilidade do que fazemos. E para que a gente tenha essa responsabilidade, nós precisamos conhecer as leis divinas que Jesus veio expressar na vida que ele teve, numa vida de santidade, de devoção ao próximo e ao Pai, né? Então, hoje de manhã, eu estava conversando num grupo nosso do Evangelho, e aí a gente estava falando sobre os 10 mandamentos, né? Nós estávamos comentando sobre essa questão. E aí, esse pensamento é muito claro para a gente. Se a gente dividir os 10 mandamentos 5 mais 5, os primeiros 5 sou eu e o Senhor, e os outros 5 sou eu e meu próximo. Mas quando eu me volto para esse relacionamento genuíno, e o que é o relacionamento? Eu conhecê-lo, saber do que ele gosta, o que o satisfaz, o que faz com que eu me aproxime, que eu tenha intimidade com ele, eu automaticamente me viro para o próximo. Então, essa orientação dos espíritos é muito pertinente, porque eu começo dominando a mim mesmo. A gente sempre fala na doutrina, né? É uma reforma minha. Sou eu para o mundo, não é o mundo para mim. E aí eu começo a dominar, a desenvolver esse autodomínio, seja da comida, seja das nossas reclamações, né? Que a gente sempre acha que a gente tem razão. E a doutrina espírita vem e fala, olha, não adianta você orar e dizer, olha, Senhor, eu não quero isso. Não, Senhor, me faça a melhor situação que eu possa agir para melhorar essa situação que se apresenta a mim, né? É um convite à maioridade espiritual. A doutrina espírita é isso. A gente viveu há muito tempo nessa infância e agora nós adquirimos a maioridade espiritual. Perfeito. Vamos continuar? Vamos lá, Paulinho. Meia, né? Deixa eu colocar a pergunta aqui para você. Pronto. 966.
Por que das penas e gozos da vida futura faz o homem, às vezes, tão grosseira e absurda ideia? A resposta: inteligência que ainda se não desenvolveu bastante. Compreende a criança as coisas como o adulto? Isso, ademais, depende também do que se lhe ensinou. Aí é que há necessidade de uma reforma. Muitíssimo incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós. Teve-se, então, que recorrer a comparações, e tomastes como realidade as imagens e figuras que serviram para essas comparações. À medida, porém, que o homem se instrui, melhor vai compreendendo o que a sua linguagem não pode exprimir. Boanerges. A capacidade de compreensão está em todos os instantes prevista na lei divina. E assim, o Senhor, em sua sabedoria infinita, oferece para cada um de seus filhos os ensinamentos de acordo com a sua capacidade atual de compreensão de valores. Quando nós nos esforçamos muito e adquirimos maior capacidade, os ensinamentos para cada um de nós se tornam cada vez mais profundos. Quero aqui dar um exemplo que já demos outras vezes, mas nunca é demais repetir. Quando nós somos crianças, ali, perto dos 5 anos, e que nós estamos na escolinha, aprendendo as primeiras noções de matemática, a professora, quando pergunta assim para a gente, quanto que é 3 menos 5? A gente pega nossos dedinhos, conta neles e diz, ah, tia, não dá. E ela diz que está certo. Mas quando nós chegamos na adolescência ali, 14 anos, que a professora fizer essa mesma pergunta, aí aquela criança que agora é adolescente, se estudou bem, e quando perguntar quanto que é 3 menos 5, ela vai responder menos 2 e continuará sendo correta a resposta. Veja, é de acordo com a compreensão. Por isso, é muito importante que a gente valorize a nossa inteligência para que a gente consiga compreender os ensinamentos espirituais que Deus nos oferece através dos seus mensageiros ao longo da nossa história, para que a gente caminhe de forma melhor. Há alguns milênios atrás, apenas um povo no planeta era monoteísta. Todos os outros eram politeístas. Porque aqueles outros povos, apesar da condição que se encontravam, eles não tinham ainda a condição de compreender o monoteísmo. Era necessário que um outro povo lhes ensinasse isso. Mas isso acabou não acontecendo. Mas esses povos, à medida que eles foram compreendendo, eles, por exemplo, foram deixando de existir. Aqueles povos da Mesopotâmia, todos sumiram. Nenhum deles existe mais no planeta. Todos eles compreenderam a realidade e foram embora. Se nós olharmos, por exemplo, para o povo grego, que era politeísta, acabou. Se nós olharmos para os romanos, que eram politeístas, acabaram. Quais os que ficaram? A Índia, a China e alguns países da Ásia, que continuam com a mesma postura em relação ao seu conhecimento espiritual. Cristalizou. E por isso mesmo que os espíritos falam que é necessário reformar. Mas reformar sempre, não só naquele momento. Essas doutrinas todas elas
poderão beber dentro da doutrina espírita novos conhecimentos para enriquecer essas doutrinas, não deixarem de existir. Todas elas poderão continuar e enriquecer, desde que bebam as informações mais precisas e exatas que a doutrina espírita nos oferece, para que possam sair da cristalização que se encontraram. Então, aquilo que nos foi ensinado que nos faz também a gente ter essa postura cristalizada. Mas, como dissemos, a doutrina vem trazer para nós essa libertação, para que a gente consiga aprofundar muito mais nosso conhecimento espiritual. Por isso, é muito importante a gente treinar a nossa inteligência. É extremamente importante a gente ter o hábito permanente da leitura para a gente desenvolver a nossa linguagem, a nossa capacidade de interpretação e de entendimento, porque quanto mais nós compreendermos o significado das palavras, mais profundamente seremos capazes de extrair conteúdo das informações que recebemos. Quando a nossa linguagem é muito simples, muito limitada em termos de conhecimento da linguagem, nós não temos essa capacidade. Ela fica limitada. Veja como aconteceu isso com o surgimento da doutrina espírita do planeta. Ela vem primeiramente na França. O Livro dos Espíritos é publicado em 1857. Kardec tem o primeiro contato com o conhecimento espírita em 1854. 3 anos depois, o Livro dos Espíritos estava sendo publicado. Naquela época, o Brasil era um país escravocrata. O Brasil só foi deixar se libertar da escravidão dos negros 30 anos depois, aproximadamente. Então, nós não estávamos preparados para receber essa doutrina. Nós não tínhamos ainda uma língua plenamente desenvolvida para poder trazer esse conteúdo. E mesmo porque a França, naquela época, além de ter uma língua bem evoluída, ela tinha também uma ciência bastante evoluída. Então, era natural que a doutrina se fizesse lá, porque nós era um país colonialista ainda, tínhamos bastantes dificuldades de estrutura social, governamental e política de nosso país. Somente depois que o Brasil se reconstrói é que é possível a doutrina vir para cá. A nossa língua já estava melhor elaborada. Então, ali, no primeiro quarto do século XX, a nossa língua estava muito bem estruturada, com estudiosos, desenvolvendo nossa gramática e preparando a nossa língua. Estávamos prontos. E nós nem tínhamos livros traduzidos da doutrina espírita. Foi a partir daí que se fez a tradução dos livros da doutrina espírita. Então, foi necessário esse conhecimento todo esse desenvolvimento da nossa linguagem, para que a doutrina viesse para o nosso país e nós fôssemos capazes de compreendê-la, capazes de estudá-la, capazes de entender e aprofundar os estudos dessa maravilhosa doutrina. Então, veja quanto é importante para nós a gente ter essa capacidade, essa construção de valores dentro da nossa inteligência, para que a gente consiga realmente estudar e compreender e não sermos tão duros nas questões da nossa visão de como será o tratamento da lei divina em relação aos nossos equívocos e como será nosso futuro após o nosso desencarne. Como é que é a questão futura? Como é que é a vida no mundo espiritual? Ela não ser tão dolorida, porque quando a pregação é dolorida, ela nos afasta. Então, é preciso que tenha esperança. Por isso que a doutrina espírita é chamada de consoladora, não é? Porque ela nos oferece esse consolo dessa realidade espiritual que nos ajuda a uma maior compreensão de todas as coisas que nos envolvem. Mas mesmo assim,
os espíritos ainda usam comparação para nos falarmos das coisas do mundo espiritual, igual Jesus fez com Nicodemos. Quando Jesus falava de reencarnação para Nicodemos, Nicodemos não conseguia entender. E Jesus diz: Tu és mestre em Israel e não entende dessas coisas, das coisas da terra. Imagina só. Jesus coloca a reencarnação como coisa material. E é. Está sendo um corpo físico, uma coisa material. Não é? Imagina só quando eu te falar das coisas do reino dos céus. Então, é muito importante que a gente seja capaz de desenvolver essa inteligência. Então, é preciso que a gente treine a nossa inteligência para que, mais desenvolvido, maior compreensão, a gente desenvolva os nossos valores morais, para que chegue um instante que, mesmo encarnado, quando a linguagem não tiver acompanhado e ainda tiver bastante limitação, que hoje tem também para as mensagens que os Espíritos nos trazem, a gente seja capaz de, pela inteligência, compreender as coisas do mundo espiritual, mesmo que não hajam palavras entre nós, para que a gente possa expressar essa visão, esse conhecimento do mundo espiritual com as palavras, mas que no nosso íntimo, na nossa forma de ser, na nossa forma de pensar, na nossa forma de nos relacionar com as pessoas, esse conteúdo espiritual seja forte a tal ponto de transformar as nossas relações e as nossas atitudes com nossos irmãos. Alexandra, Paulinho. Perfeito, Bonetes. Na resposta, né, a espiritualidade superior diz que, por falta de capacidade de entendimento do plano espiritual, o homem, no decorrer do tempo, criou o quê? Interpretações equivocadas das coisas. Bonerges já fez todo um comentário sobre isso. Nossa forma de comunicação, como Bonerges bem disse, é incompleta para traduzir, para entendermos aí as coisas espirituais. Então, se aprofundarmos um pouco mais no assunto, nós veremos que muitas das crenças, ou religiões, podemos dizer assim, surgiram aí da própria o quê? Da própria insatisfação humana. Elas nasceram o quê? Da rebeldia do homem. E assim, o que aconteceu? Aconteceu que muitos adaptaram a Bíblia, né? Quando ela foi escrita lá e foram mudando de acordo com a vontade do homem. Isso prova que quando o homem não é capaz, vejam, de negar o próprio ego e viver a fé corretamente, parte para a criação do quê? Daquilo que acha necessário para o bem próprio. Ele muda, né? As leis ali, como o Boné já comentou, nós precisamos cada vez mais, né? Estudar. Alguns afirmam ainda ter tido visões divinas, enquanto outros dizem experimentado aparições de anjos, de divindades. E vejam, todos esses relatos se baseiam apenas na fé de outras pessoas, encontrando aí, infelizmente, terreno fértil em mentes desesperadas por acreditar em algo. Então aí surgem algumas coisas. Por isso que nós precisamos nos preparar bem, estudar bem, como Boanerges bem disse. Vamos lembrar que Jesus, em seu ministério terreno aqui, ele não estabeleceu uma igreja para seus seguidores. O que ele simplesmente nos mostrou? Ele mostrou um estilo de vida onde o quê? A simplicidade, o amor, a caridade e a preocupação com o bem-estar do próximo fossem os princípios fundamentais. Então, a verdadeira religião, né, segundo o apóstolo Tiago, então ele coloca lá, né,
se caracteriza o quê? Pelo amor, né? E ao próximo. Em especial, inclusive, diz ele, aos que se encontram sem nenhum tipo de proteção e ajuda. E se materializa não apenas, olha só, por uma fé sem obras, mas principalmente por obras vindas, oriundas aí da fé. Então, à medida que nos instruímos, vamos tendo, o Bonerges deixou isso muito claro para nós em seu comentário, uma percepção um pouco mais avançada das coisas espirituais, passando inclusive ao quê? A vivenciá-las. Vamos lembrar que o segundo mandamento de nossa doutrina é exatamente o quê? Instruí-vos. Então, com o tempo, as ideias absurdas que Kardec fala na pergunta irão naturalmente o quê? Modificando esses pensamentos, modificando as palavras e principalmente as ações, para seguir o caminho correto, para a sua evolução, cada um para a sua evolução espiritual. Alexandra? Meninos, quantas vezes eu vou usar a fala dos espíritos, quantas vezes já nós não escutamos os espíritos nos orientarem, principalmente lá no início do Livro dos Espíritos, quando a gente precisava entender, por exemplo, o que é espírito, que nós não temos vocabulário que caiba ao nosso entendimento sobre o mundo espiritual. Então, por que eu sou apaixonada pela doutrina espírita? Porque nunca a gente deixa de estudar. Nunca o meu copo está cheio. Eu sempre tenho algo mais a acrescentar, né? Então, isso faz com que eu jamais me assente, né? Eu sempre esteja em movimento, e a fé é isso. É você estar em movimento, é você estar se auto-empreendendo. Por exemplo, eu me lembrei, na hora que vocês estavam falando, da prece de Cáritas, do nome de uma casa espírita que temos aqui em Piracicaba, que eu acho linda, Fora da Caridade. Onde você está indo? Eu estou indo no Fora da Caridade. Olha, toda hora eu me lembro, né? É um nome ótimo. Nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos ler, por exemplo, a Prece de Cáritas. Lá eles falam, como o Paulinho falou, efetivamente, para que nós cuidemos dos órfãos, acolhamos aquele que precisa. Essa é a fé racional, onde eu desenvolvo um vocabulário para que eu possa entender a linguagem dos espíritos. Ela é muito elevada. Ela não é supérflua, ela não é rasa, ela é muito profunda. E isso traz para nós sempre um levante, para que a gente continue a avançar nos nossos estudos e procurar elevar a nossa moralidade. Paulinho? Perfeito. Muito bem. Podemos ir para a próxima pergunta? Bonerges? Podemos, né? Se acaso não der tempo de eu fazer o comentário, eu faço no próximo, não há problema. Então, vamos colocar aqui. São 2 slides, tá? A resposta é um pouquinho longa, tá bom? Alexandre, vamos lá. Perfeito. É a 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam, é exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus
e os perfeitos, há uma infinidade de graus. De graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a ventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. Mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação, não de ciúme. Sabem que deles depende o consegui-la, e para a conseguirem trabalham, porém com a calma da consciência tranquila, e ditosos se consideram por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Imagina só saber todas as coisas. Tudo sobre física, tudo sobre matemática, tudo sobre sociologia, tudo sobre medicina, tudo sobre biologia, tudo sobre política, enfim, tudo. Tudo o que diz respeito a conhecimento. Por isso que Jesus é nosso modelo e nosso guia, porque ele é o construtor do nosso planeta. Então, se hoje nós vemos um pequeno animalzinho andando em qualquer lugar por aí, nós sabemos que esse animalzinho foi elaborado com a mente de Jesus junto com os seus auxiliares. Se nós vemos um vulcão, ele está no projeto divino de equilíbrio do planeta. Sabe tudo. Por isso que é o construtor do planeta, junto com seus auxiliares. Isso é no que diz respeito ao intelecto. E no valor moral, não tem ódio, não tem ciúme, não tem inveja, nem ambição. Ele não sofre qualquer paixão, qualquer, qualquer uma que a gente possa imaginar. Não, está liberto, completamente liberto do jugo da matéria. É isso que significa. Nós não conseguimos imaginar, mas nós temos o exemplo. Por isso que quando encarnados, eles não erram. Eles têm a sua vida dedicada a fazer o bem e cumprir com as felicidades, com a determinação de Deus. Por isso que para eles é a extrema felicidade quando eles aplicam o seu bem, o seu amor na ajuda de qualquer um dos filhos de Deus que lhes são inferiores. Algumas traduções pararam de falar felicidade suprema e passaram a falar felicidade indescritível. Porque a gente fala suprema, até dá que a gente consegue imaginar, mas quando fala indescritível, não dá para nós imaginarmos. Então, esse é o estado desses espíritos superiores, desses que venceram todas essas coisas, todas essas dificuldades pela qual nós ficamos nos arrastando no planeta, cometendo um equívoco atrás do outro, eles já superaram tudo isso. Não experimentam mais nenhuma dessas necessidades, porque eles estão libertos da matéria, eles não necessitam reencarnar mais, e quando reencarnam exclusivamente por missão. Não são mais atingidos por qualquer tipo de sofrimento que seja causado pela matéria, porque isso não lhes atinge mais. Enfim, eles levam uma vida feliz, não de ficar no estado de inércia olhando para as coisas acontecerem, mas são trabalhadores ativos e trabalham o tempo todo. Para a nossa referência,
vamos dizer que 24 horas por dia, todos os dias, todos os tempos da eternidade, sem fim. Tá certo? Então, essa é a forma deles viverem, e por isso eles vivem nesse estado de felicidade indescritível, de forma tão elevada. Mas entre eles, como os Espíritos nos dizem, há um grau imensurável de níveis evolutivos nesse espaço de evolução. Desde nós, desde aqueles que estão um pouquinho para trás de nós, que são os primitivos, até esses mais elevados, que são responsáveis pelas galáxias, pelos conjuntos de galáxias e etc. Todos esses espíritos, eles vivem a praticar o bem, a criar condições para que nós outros sejamos capazes de evoluir, para que a gente seja capaz de compreender as leis divinas e vivenciá-las com o apoio deles, com a orientação deles. Jesus nasceu no planeta numa proposta que ele tinha feito há algum tempo atrás, quando nós recebemos os capelinos aqui na Terra, que ele viria e veio para nos ajudar com uma linguagem tão simples, tão extraordinária, porque ele, no seu grau de evolução, sendo o espírito mais perfeito da Terra, vinha aqui e numa linguagem simples e comum nos ensinar sobre as leis de Deus. Nas situações um pouco mais complexas, ele usou as parábolas para nos trazer essas informações. Então, esses espíritos, quando eles olham e veem que há espíritos superiores a eles não ficam com inveja. Como nós, quando na empresa, que vemos que alguém que é promovido nós não somos, ficamos com inveja. Por que não eu? Não é? Porque ele ou porque ela e não eu. Ou o cara joga lá na loteria, na Mega Sena, a Mega Sena da virada, e ganha alguns bilhões, e a gente fala, por que eu não joguei aquele número, não fui eu que ganhei? Não é? Então veja só a questão desse ciúme, dessa inveja. O pensamento possa ser assim, eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou me empenhar, eu vou rogar a Deus e meu Pai, para que me ofereça os recursos para que alcance esse ponto o mais rápido possível, para que assim eu possa me sentir tão feliz quanto aquele outro é feliz. Porque não existe limite para a felicidade. A felicidade é sem fim. Então, para aqueles de nós ainda que vivem na situação em que o mal nos envolve, e sejamos capazes de olhar para o alto e ver que é possível ter uma vida melhor. Paulinho, Alexandra. Perfeito. Bom, como o nosso tempo aí está fechando, vamos passar um pouquinho de 1 hora, não tem problema? Ou quer fazer a prece final e eu faço comentário? Pode passar, depois depois aí eu acerto. Então, Eu dou um jeito. Então vamos lá, vamos passar um pouquinho do nosso tempo. Assim a gente não fica tão preso nesse 1 hora aí, né? Vamos lá. Bom, a resposta disse que os bons espíritos abandonaram o ódio, pois amaram, né, e amam, né, a todos sem exceção. Não sentem ciúmes, como já foi falado, pois confiaram em todas as criaturas. Não sentem inveja, pois são defensores do quê? Do desapego, tá? Se nós fôssemos assim, né? Eles desconhecem todas as paixões inferiores que nós temos, pois amam constantemente a Deus em todas as coisas. Seu maior prazer é o quê? É fazer o bem, sem escolher a quem, não é? Tá aí. Vamos colocar aqui. Os bons espíritos nos vêm instruir para nosso melhoramento.
e avanço, e não para revelar-nos o que não devemos saber ainda, ou que só deve ser conseguido pelo nosso trabalho. Olha aí. Então vejam, amar é tudo em suas vidas, sua verdadeira fonte de energia. No entanto, a felicidade dos espíritos é o quê? É proporcional aos planos alcançados por cada um deles, como o Bonetti já disse. Mesmo quando esses espíritos vêm ao nosso mundo para nos auxiliar, estando em lugares aí, como é que eu poderia dizer, repletos de paixões humanas, né? Eles não se deixam corromper. Existe, como já estudamos lá na questão 96, né? São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Há uma infinidade de graus, como o Bonerges também fez em seu comentário, onde se vê espíritos em muitas categorias gozando daquela felicidade relativa, mas avançando por saber que ela existe, dependendo do que? Do esforço e do trabalho para que se conquiste isso. Já os espíritos puros trabalham sempre em favor dos ignorantes, não é? Em favor de todas as faixas aí espirituais, como o Boanés nos lembrou, que tem, por ordem de Deus. Eles são o quê? Conscientes de que todos alcançarão a luz um dia. A felicidade, o quê? A felicidade plena, né? A felicidade, como que o Bonerges disse, indescritível, é isso, Bonerges? É a embalagem suprema, indescritível. Aprendi hoje, hein? Indescritível, hein, Bonerges? Alexandra? O Só um ensino... minutinho, Pois não. Alexandre. Você já pode ir. A Oi. fala não é minha, tá? Ah, não, mas é legal. A gente está sempre. É o que a Alexandra comentou aquela hora. Nós estamos sempre aprendendo. Por mais que a gente leia, por mais que a gente tal, e às vezes passa, né? Eu conheci mais como Supremo. Aí você falou indescritível, eu falei, pô, eu já li isso, mas olha, mas pegou o foco agora. Por isso que a gente tem que sempre estudar, né? Perfeito. Vai lá, Alexandra. Nessa descrição de como vivem os bons espíritos, né? A gente compreende a necessidade de nós vivenciarmos o evangelho nas nossas vidas. Porque por alguns instantes, podem ser pequenos, pode ser razoáveis instantes, como por exemplo agora, quem está nos assistindo, quem separou uma hora do seu dia para um estudo elevado, ou para nós que mesmo nas nossas limitações intelectuais, psíquicas, morais, espirituais, estamos aqui colocando a nossa cara diante de pessoas que provavelmente, muitas delas, têm muito mais sabedoria do que nós, e falando dos assuntos do Pai. Nós experimentamos esses momentos de um espírito bom. Quando nós conseguimos sair de nós, quando nós realizamos a verdadeira caridade, quando a gente se devota a um trabalho que não tem o viés monetário do mundo, que é sigiloso, que é discreto, nós estamos treinando para sermos bons espíritos. E isso é muito, é o nosso verdadeiro diploma. Nós, cada dia que nós nos encontramos no trabalho, seja na seara espírita, seja em qualquer uma da religião que pregue a essência do evangelho, todos nós estamos em treinamento, em estágio, rumo a sermos bons espíritos. Isso é muito consolador. Bonerges. É isso mesmo. É assim. É o rumo de todos nós. Como os espíritos mesmo dizem, Deus não quer um esboço imperfeito de seus filhos, né? Ele quer que cada um de nós sejamos um dia espíritos perfeitos, felizes, mensageiros da sua vontade e cumprindo as tarefas que ele determinar para cada um de nós, em qualquer situação que seja.
em qualquer planeta, em qualquer mundo, em qualquer estágio evolutivo. É assim. Por isso que Jesus é essa luz que brilha em nossas vidas e que ainda não alcançou todo o planeta, mas que um dia alcançará. Como ele mesmo prometeu no seu sermão profético, seus últimos momentos no planeta, quando ele diz que quando o Evangelho for pregado em todo o planeta, aí será o fim. Mas o fim do quê? O fim do mal. O fim do mal entre nós. E aí reinará entre nós o bem. E nós começaremos a sentir uma felicidade indescritível. Não é, Paulinho? Legal, Manes. Fechou com chave de ouro. Muito bom. Emocionou até a Alexandra, né? Essa pergunta foi bem, né, Alexandra? Pega a gente mesmo. E é isso que é mais gostoso, né? A gente está aqui, como você disse, estudando, se aprimorando cada vez mais, estamos estudando, estamos tentando passar um pouco dos nossos estudos para quem nos acompanha em casa, e às vezes a gente se emociona até com as próprias, a gente lembrando as questões aqui, e eu acho que é isso, é quando toca o nosso coração, acho que vale tudo, né? É muito bom. É porque o Cristo Consolador é isso. É isso. É uma consolação que nós não encontramos no mundo material. Ela é sublime, ela é excelsa, a gente não consegue alcançar, seja por palavras, seja pela nossa emoção. A gente ainda não consegue alcançar. Exato. Isso aí. Boanerges. Vamos encerrar, né? Vamos lá. Então vamos aproveitando esse momento de emoção, essa emoção que envolve o nosso íntimo, nossos corações, que fazem com que os nossos olhos fiquem úmidos. Nós te agradecemos, mestre querido, mais uma vez. E nunca cansamos, nunca vamos cansar de te dizer muito obrigado por todas as oportunidades que tu nos oferece a cada instante de nossa vida. Mas nós continuamos a te pedir, Senhor, que não nos falte a oportunidade de aprendizado, não nos falte a oportunidade de desenvolver nossa inteligência e nossos valores morais. Ao mesmo tempo, Senhor, que corrigimos as nossas imensas fraquezas milenares e carregamos no nosso íntimo com os nossos compromissos diante da lei de nosso Pai. Nós pedimos que tu nos ajude a desenvolver a força, a vontade e a disposição de lutar e de suportar aquelas tarefas que vierem ao nosso encontro, para que possamos assim nos reequilibrar diante das leis de nosso Pai. E assim continuarmos a nossa jornada junto com nossos irmãos, de mão dada, em fila, em tua direção, para que assim se cumpra a tua vontade, Senhor, de quando tu disseste, quando estivesse entre nós, que nenhuma das ovelhas que o Pai te concedeu se perderia. E que sejamos capazes, Senhor, de ser essas ovelhas que lutam para não virar lobo e continuar caminhando em tua direção para que se cumpra o teu desejo. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Tchau, tchau, então. Até semana tchau, que vem. Até semana que vem, né? Esperamos vocês aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.